Vou trazer aqui uma breve, né, espero que seja breve, revisão, né, dos conteúdos que serão cobrados na N1, né, da disciplina de cálculo aplicado em engenharia química. Então, no caso, né, nós teremos ali desde transformadas de Laplace, algumas propriedades da transformada de Laplace, frações parciais, resolução de equações diferenciais por transformadas de Laplace e o método da bissecção para resolução de equações transcendentais ou algébricas, né? Então a gente vai estar falando sobre isso e também a questão de erros numéricos, tá? Na revisão eu tomei, né, o cuidado de trazer questões diversificadas sobre isso, em cima daquele material que eu disponibilizei de revisão, tá? Claro que não vai dar para a gente estar resolvendo todos os exercícios, mas boa parte deles. Então eu selecionei alguns, tá? Então vamos começar a nossa revisão fazendo exercícios sobre o método da bissecção, que é algo que está mais fresco, né? O que foi dado nessa última aula, tá? Então a gente tem algumas equações, eu vou estar fazendo 3 delas, tá? Então, determine a raiz, né? Lembrando que a raiz então, é o zero da equação, né? Pelo método da bissecção no intervalo dado com uma precisão igual ou inferior a 0,01. Tá? Uma precisão pequena, né? Um valor muito próximo, e ele já dá o intervalo de 0 até 3. Tá? Então é importante, né? Principalmente nessas questões que vocês vão fazer na prova, questão de múltipla escolha, você utilizar o intervalo. A gente poderia tomar um intervalo menor, né? Principalmente se a gente olhasse graficamente para essa expressão, né? Então a gente conseguiria usar um intervalo menor, o que diminuiria o número de interações. Mas isso também pode influenciar no resultado final, tá? Isso pode dar uma pequena divergência. Então vamos lá, vou aqui abrir o Excel para a gente estar fazendo de forma mais rápida. Já deixei a expressão aqui, tá? Deixa eu só apagar esse cálculo de K nesse caso, né? O K, lembrando que ele é simplesmente para a gente verificar o número de iterações, né? Temos uma estimativa do número de iterações. E o primeiro passo, então, é a gente verificar quem é o positivo e quem é o negativo, né? Para facilitar o nosso critério de troca. Então, vamos configurar a nossa função. Nós temos, então, que a função é igual a raiz, abre parênteses, do valor de x elevado ao quadrado, mais 1, tá? Fecha parênteses, menos o valor de x, né? No caso, é a nossa célula A2, nossa, A9, perdão, A9 elevado ao quadrado, tá? Temos aqui a nossa expressão. Ele diz para a gente calcular isso, então, em 0 e 3. Só por observação, né? 0, 0 dá 1, para 1 dá 0,41, para 2 dá menos 1,7639. Então, note que eu poderia utilizar o intervalo 1, 2, tá, gente? Que é um intervalo menor e eu chegaria na resposta mais rapidamente, tá? E 3, menos 5,8377, tá? Mas como ele pede para a gente usar no intervalo, né? Então, vamos nos limitar aqui, no caso, a apenas saber quanto que é para 0 e quanto que é para 3. Tá? Então a gente tem aqui que o 0, que é o nosso valor de A, né? Então 0 e 3. O 0 ele apresenta um resultado positivo, enquanto que o 3 apresenta então uma imagem negativa. Tá? Outra configuração importante, a gente está trabalhando com um erro de 0,01, né? 2 casas decimais, então a gente vai configurar a nossa planilha para ela trabalhar também com, né, no caso, uma casa a mais. Então, se são 2 de erro, né, o erro na segunda casa decimal, a gente vai trabalhar com 3. Tá? Vamos fazer aqui uma estimativa só de número de iterações. Então, igual, abre parênteses, ln do valor de B menos o valor de A, que é, na realidade, o ln da amplitude do intervalo inicial, tá? Menos o ln do nosso erro, que é de 0,01, tá? Dividido, então, aqui pelo ln de 2, né? O logaritmo neperiano de 2. Ele vai apresentar para a gente que seriam utilizadas 8
0,22 iterações, ou seja, 9 iterações, uma estimativa. Tá? O valor do x médio é simplesmente a soma de A mais B, né, dividido por 2. Ele calcula para a gente então o valor do x médio. E aqui a gente precisa da imagem do valor do x médio. Então nós vamos configurar raiz, abre parênteses, né, do valor do x médio elevado ao quadrado, mais 1, fecha parênteses, menos o valor de x médio elevado ao quadrado. Tá? Obtivemos uma imagem negativa, né? Cálculo da amplitude do intervalo, então valor absoluto de B menos o valor de A, só para a gente ver se o nosso intervalo está muito grande ou muito pequeno. Tá? E o absoluto da nossa f de médio, que vai gerar para a gente o nosso erro. Tá? Muito bem, então por análise a gente sabe que o B é o valor negativo, a f de x médio deu o valor negativo, então a gente sabe que nós vamos trocar o B e permanecer com o A. Tá? Posso configurar aqui também para que o Excel faça essa tomada de decisão para a gente. Então se, abre parênteses, o valor da f de x médio for maior que 0, tá? A gente quer que ele mostre que a troca é para o A, que o A é positivo, né? Caso contrário, ele troque o B, que é a imagem negativa. Tá? Fecha o parênteses, dou um Enter, ele já vai configurar para a gente a troca do B. Tá? Então, como a troca vai ser no B, eu permaneço com o A e o meu valor de B passa a ser o x médio. Tá? Vou copiar aqui, eu não vou deixar ela automática, vou fazer passo a passo, tá, gente? Faço a cópia para a próxima linha. Nosso erro é de 0,688, né? Deu positivo, troca de A. Né? Então o A ele passa a ser o valor do x médio e o B ele permanece. Tá? Vou fazer a cópia então dessa linha para a próxima. Ele vai apresentar então para a gente que o f de x médio é 0,240, tá? 0,240, troca-se o A, né? Estamos chegando, então muito pouco distante, mas troca-se o A novamente. Então, quarta iteração, troca-se o A pelo valor do x médio, mantenho o valor de B, que é 1,5, tá? Vou pegar a nossa linha, arrastar para baixo. Novo valor, a nossa imagem já deu menos 0,073, ela está um tanto próxima de zero, nosso erro então de 0,073. Estamos chegando, né? Então troca-se o B, já que a imagem foi negativa nesse caso. Então eu vou manter o valor do A e vou trocar o valor de B pelo valor do x médio. Vamos repetir aqui então o nosso processo. Tá? Obtivemos, então, uma imagem de 0,091, né? Nosso intervalo está pequeno, mas não está tão pequeno assim, tá? E 0,091 foi o erro em relação à nossa imagem, tá? E ele troca-se A novamente, tá? Então, troco-se o A pelo valor do x médio, mantenho, então, o valor de B. Estamos na sexta iteração. Então, nós temos aqui 0,011 de erro, né? Então, a gente está muito próximo já do erro desejado ou do erro adequado. Vamos ver se mais uma ou duas iterações serão suficientes. E a troca é a troca de A. Então, o A passa a ser o valor do x médio, o B mantém-se com o valor que nós tínhamos. Vou copiar, então, a próxima linha, né? Nosso erro ele aumentou, né, porque a imagem foi negativa, tá? Isso normalmente pode acontecer. Então a gente tem 0,03, tá, de erro. A gente precisa menor ou igual a 0,01, tá? Então vamos fazer a oitava iteração. Agora a troca é a letra B, tá? Então eu mantenho o A e eu troco o B pelo valor do x médio. Tá? O Excel ele já entendeu o que é para ser feito, né, e já fez as próximas etapas. Tá? Então a gente fez aqui 1,266, né, e para 1,289, a nossa amplitude de intervalo é de 0,023. Tá? Então se a gente pensar num valor no meio, né, desse intervalo,
qualquer valor que esteja no meio vai ser menor que 0,15, mais ou menos, tá? Ou 0,011,5, mais ou menos, tá? De amplitude, mas a imagem da nossa função, ela já foi o quê? Menor, né, do que a gente precisava. O erro, né, sobre a imagem foi menor. Eu tive um erro de 0,009, tá? Então, eu posso adotar aqui como a minha parada. Tá? Poderia continuar refinando? Poderia, mas como eu já cheguei no erro desejado, eu vou parar neste passo. E quem que é a nossa resolução? Então, a nossa solução é o valor do x médio, que é o 1,27. Tá? 1,277, na verdade. Tá? Então, vou dar aqui um Ctrl C, vou copiar, vou inserir ele na nossa apresentação, tá? Para ficar registrado a solução aqui do nosso problema. Então, cortar. Deixar aqui. Essa parte também. Também. Vamos deixar salvo aqui a resolução dessa. Tá? Vamos então para a próxima. Tá? A próxima é essa expressão. Note que a gente aqui está trabalhando com a questão do cosseno, tá? No intervalo de menos 1 a 1. Perfeito? Então vamos lá para a planilha. Vou mudar aqui, vou tirar essa daqui. Opa, vem para cá. Sai daqui. Vamos pegar a próxima equação. Vamos limpar, né? Podemos limpar, podemos não limpar, tá, gente? É opcional aqui no caso. Mas agora de menos 1 a 1. Então vamos configurar aqui a nossa... Só vou tirar essa marcação aqui para a gente não ter problema, né? Vamos digitar a nossa equação, então, a nossa função. Então, vai ser igual ao valor de A9 mais o cosseno, né? Então, note que o Excel entende cos como cosseno, tá? E ele trabalha com ângulo em radianos, tá, gente? Ele não trabalha com ângulo em graus. Então, não tem problema que eu não preciso ficar pensando em como eu vou fazer isso, tá? Então, cosseno, abre parênteses, do valor de A9, que é o nosso x. Fechei, igual. Tá? Como ele deu os nossos intervalos, a gente não vai ficar aqui pensando, tá? A gente não vai ficar pensando em determinar qual intervalo. A gente vai usar o menos 1 e 1. Né? Então, nós tivemos que a imagem de menos 1, que é o nosso primeiro, nosso extremo inferior, né? Nosso extremo superior é 1. A imagem de menos 1 é uma imagem negativa, tá? Então, a gente vai colocar menos para A, mais para B, tá? Só para a gente recordar. O f do x médio já está determinado, já está calculado, né? Preciso reformular a f, né? Então, vou aqui igual o valor do x médio mais o cosseno do valor de x médio, que é a G9, tá? E do restante está totalmente calculado, está totalmente aqui desenvolvido, né? Então, o x médio entre esses dois valores é 0, a f é menos 1, porque o cosseno de 0 é 1, e ele fala para a gente, então, trocar-se o a. Tá? Eu vou limpar aqui essas células, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar o procedimento. Tá? Então, troca-se o a. Então, o a, que era 0,1 menos 1, passa a ser 0, né? E o nosso b mantém-se sendo 1. Tá? Vou pedir para que ele repita o procedimento dessas linhas, dessas células para essas de baixo. Ele traz para a gente que o nosso erro agora aumentou, né? O valor da função ela aumentou, e ele fala, ó, troca de novo o a. Tá? É uma característica da função seno isso acontecer, né? Então, eu vou trocar o valor do a por 0,5, tá? Vou manter o valor de b sendo 1, tá? Vou pegar e copiar esses valores aqui. O valor cresceu novamente, né? O valor ele acabou subindo, tá? Isso nos vai gerar, então, que nós... Opa, né? Cometi um erro aqui, né, gente?
o critério de troca está errado. Note que os valores estão subindo e eu achei meio estranho. É normal subir? Mas subir consecutivamente assim não, né? Por que o critério de troca está errado? Eu usei o critério de troca do anterior, onde que se a imagem for positiva, troca A, e se fosse negativa, trocava B. Né? Agora a gente tem o contrário, se for negativa, troca A. Então eu preciso alterar essa expressão aqui, e eu me esqueci, né? Acabei esquecendo de fazer essa troca, então tomem cuidado com isso. Tá? Então, o H9, se ele for menor que 0, eu vou trocar o A. Caso contrário, eu troco o B. Então, isso muda toda a relação. Né? Então, na verdade, aqui vai ser menos 1 e aqui vai ser 0. Então, vou estar entre o intervalo menos 1 e 0. Vou copiar a expressão para as células de baixo. Então, ele apresenta que de novo, troca-se B, tá? Então, a gente vai ter menos meio. Então, mantém-se o A sendo menos 1, o B passa a ser menos meio. Tá? Note que eu não fiz o número de estimativa de número de iterações. Tá? Depois a gente faz só para a gente verificar. E a gente vai verificar agora. Agora troca-se o A. Tá? Então o A ele vai passar a ser o menos 0,75, tá? E o B mantém-se para menos 0,5. Vamos mandar as células se repetirem aqui embaixo. Tá? Nosso erro, nossa, o nosso erro na terceira foi muito próximo, né? Tinha dado 0,018, agora ele cresceu um pouquinho, não tem problema, né? Deixa eu só verificar se está configurado corretamente, tá? Então troca-se B, mantém o valor de A, troca-se o valor de B por menos 0,625, tá? Vamos repetir as expressões. Nosso erro caiu de novo, ele fala novamente então para trocar-se o B, tá? Então mantém-se o valor de A, troca-se o valor de B por X médio. Vamos repetir as células. Nosso erro caiu mais uma vez, mas ainda não chegou no quanto que nós gostaríamos, tá? Então vou manter o A, troco o B pelo valor do X médio, o Excel já considerou, e a gente chegou na sétima iteração aqui num erro de 0,008. Tá? Então quer dizer que a nossa solução é menos 0, a nossa solução aproximada é o x da sétima iteração, né, que é o valor aproximado de menos 0,734 para esta equação. Tá? Vamos só fazer a estimativa. Então a estimativa ficaria ln de B menos A, ou seja, da amplitude do nosso intervalo, menos o ln do erro, que é 0,01, dividido por ln de 2, né? Parênteses, ln de 2. Ele fala que daria 7, aproximadamente 7 iterações, a gente teria então 8 aproximadamente, né? Uma estimativa de 8 iterações. Deu na sétima, maravilha, tá? Despreocupado. E vamos lá então para mais um, né? Antes disso, deixa eu pegar um print aqui da tela, vir aqui no PowerPoint e salvar a resolução para vocês estarem estudando depois. Tá? Vou colocar aqui, cortar aqui. Pronto, tá aqui a solução do nosso problema. Tá? O próximo que nós temos, né, vou resolver 3, é e elevado a menos x mais x ao quadrado menos 10 no intervalo de 2 até 4. Tá? Então vamos lá para o Excel, vamos tirar essa expressão que nós já resolvemos. Opa, vem para cá, meu amigo. Pronto. Vamos pegar agora a outra, tá aqui também. É interessante tirar o print, né, gente, e colocar aqui o print da equação, né, como imagem no Excel, que facilita muito para você não precisar ir e voltar. Né? Então a gente vai olhar para a nossa expressão. Deixa eu fazer uma limpezinha rápida aqui. Tirar essa marcação, sem preenchimento. Tá? É interessante, né, a gente sempre deixar que facilita aqui um pouco. Né? Então a gente vai fazer igual
né? Precisamos aí ver se 2 e 4, quem é positivo, quem é negativo, né? Então, quem é exponencial no Excel, tá, gente? É o exp, tá? Então, quando eu digito exp, ele vai retornar uma potência, tá? E, né? A potência de base E, tá? Então, exp, que é a potência de base E, de, abre parênteses, menos o valor de x, que é A9, mais o valor da A9, que é o nosso valor de x, elevado ao quadrado, menos 10. Configurei a expressão, vou pedir para ela se repetir na segunda. Nós temos então que o valor de x é 2 e o outro valor de x é 4. Tá? Então quer dizer que o nosso intervalo inicial é de 2 até 4. Para 2 é negativo. Sim, perdão, para 2 é negativo, para 4 a imagem é positiva. O nosso critério de troca obedece essa relação, né? Então, se for menor que 0, troca A, se for maior que 0, troca B. Perfeito. Precisamos configurar novamente, o x-médio também está configurado, a gente precisa configurar a f do x-médio, né? Então, igual a exp de menos o valor do x-médio, fecha parênteses, mais o valor do x-médio elevado ao quadrado, menos 10. Tá? Então, Enter, ele vai calcular para a gente. Vamos estimar o número de iterações, né? Então, igual, abre parênteses, o ln de b menos a, então poderia colocar até diretamente 2, né? Que é a amplitude do intervalo, tá? Menos ln de 0,01, que é o erro que foi definido, dividido pelo ln de 2. Tá? Ele vai dar 7,64, uma estimativa então de 8 iterações. Certo? Tudo configurado, pede para se trocar a letra A, então no lugar de A a gente vai usar o x médio, que é o 3, tá? E o B ele é mantido. Vamos copiar aqui as células, vamos arrastar aqui para baixo. Opa, o nosso erro deu uma aumentada, né? Deu uma aumentada boa, uma diferença boa, tá? Vamos verificar o que vai acontecer na próxima interação. Então ele fala, olha, aumentou muito, vamos mudar o B, tá? Então vou manter o A para sendo 3, o B vai passar a ser 3,5. Nós vamos copiar então a nossa célula. Nosso erro já voltou a cair, né? Então 3,250 ou 3,25. Troca-se B novamente. Então, igual o A mantém, o B vira então 3,25. Vamos repetir toda essa expressão para a parte de baixo. Nosso erro continua caindo, isso é muito bom, tá? Então vamos trocar o valor de A por 3,125. Vamos manter o valor de B, tá? Vamos então copiar a nossa expressão. O erro aumentou, não tem problema, é comum isso mesmo acontecer, tá? Em alguns casos, claro que não sempre, né? Consecutivamente ficar aumentando, tá? Então mantenho o valor de A, troco o valor de B pelo valor de x médio. Vamos jogar aqui, ver o que vai acontecer. Opa, olha lá que maravilha, né? O valor da nossa função deu 0,004, né? É menor que o erro que nós desejamos, então a gente pode parar o processo por aqui, né, o processo iterativo, e definir que uma solução aproximada é a solução da sexta iteração, ou seja, x6, e o valor aproximado vai ser de 3,156. Tá? Poderia continuar fazendo o processo iterativo? Sim, tá? Poderia fazer para chegar numa um refinamento maior, né? Mas eu também teria que aumentar casas decimais, né? Porque aqui a gente está arredondando na terceira casa. Tá? Então, lembre-se disso, né? A gente estipula-se o erro e estipula-se o intervalo inicial, tá, gente? Para que a gente possa ter um padrão de resposta igual, né? Você consiga chegar na mesma resposta que eu cheguei. Então, siga o mesmo passo, não mude o intervalo, tá? Não mude o erro, não faça passos a mais, tá? Se você fizer passo a mais, você vai ter que chegar ali numa solução aproximada, ver qual das respostas tem um valor mais próximo do que você chegou. Mas tenta seguir o padrão do exercício, da forma que foi pedida, né? Que você consegue chegar na resolução certinho, tá? Então vamos pegar aqui um print dessa tela.
vamos aqui no PowerPoint, vamos jogar nossa apresentação. Tirar essa partezinha que não é importante. Né? E tá aqui então a solução. Certo? Bom, pessoal, esse vídeo deve ter ficado demasiadamente grande, tá? Devido a esse processo. Então eu vou encerrar ele aqui e nos demais eu vou começar a trazer já expansões em frações parciais. Um grande abraço e até daqui a pouco.